Um ótimo dia, uma ótima semana pra você ligado aqui no canal Vascão Notícias. A gente traz todo dia em 2 horários as principais informações do Vasco pra você. Confira comigo os destaques desta edição. Em jogo fraco, o Vasco empata no fim e evita derrota para o Botafogo. Germancano seguirá como desfalque no jogo desta quarta contra o Macaé. E Marcelo Cabo afirma que essa semana pode ter novidade nas contratações. Quem não vê a hora dessas contratações já deixa o like. Tá no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Após sair atrás no placar, Vasco busca empate no fim, mas segue sem convencer na temporada. O Botafogo abriu o placar com gol contra do lateral Zeca, que foi tentar cortar o cruzamento e matou o goleiro Lucão. O empate vascaíno veio aos 41 minutos do segundo tempo. Marquinhos Gabriel cobrou o escanteio, a defesa espanou para trás e Carlinhos conferiu de cabeça para empatar a partida. Eles chegaram uma vez no gol e conseguiram fazer o gol, uma infelicidade nossa. E a gente teve muito mais volume durante o jogo todo. Teve no começo do segundo tempo a gente perdeu um pouquinho o controle, mas depois a gente se encontrou de novo. Então eu acho que a gente está no caminho certo e as vitórias vão no próximo jogo a gente já vai buscar, como a gente buscou hoje, não conseguiu, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho aí para conseguir a nossa primeira vitória. O Vasco segue na 11ª posição na tabela com só 2 pontos em 4 jogos. O próximo confronto é pela 5ª rodada do Campeonato Carioca contra o Lanterna Macaé, na quarta-feira às 6 da tarde, em São Januário. A gente consegue construir bem até o último terço, né? E a gente precisa um melhor acabamento. A gente precisa ser mais eficiente, contundente na hora que a gente precisa definir o penúltimo passe ou até mesmo a situação para construir e finalizar em gol. Mas isso aí é construído de trabalho, a gente precisa trabalhar muito, mas infelizmente nós não temos tempo para trabalhar. Nós jogamos hoje, vamos jogar na quarta-feira com o Macaé, sábado com o Madureira e terça-feira com o Fluminense. Carlinhos fez seu segundo gol pelo Vasco em 36 partidas disputadas pelo Gigante. Com 26 anos, o meia tem contrato com o Vasco até dezembro de 2022. O técnico Marcelo Cabo revelou que o jogador tem correspondido nos treinamentos. Sim, a gente só jogou com volante na segunda metade do segundo tempo. E o Carlinhos fez uma ótima partida. O Carlinhos é um jogador que tem se empenhado bastante nos treinamentos. Ele me deu uma resposta muito boa nos treinamentos dessa semana, né? Ele não jogou contra a Caldense. Germancano, que homem maravilhoso, não jogou na partida contra o Botafogo e não joga contra o Macaé, é o que afirmou o técnico Marcelo Cabo sobre o planejamento do jogador. Deve voltar ou contra o Madureira ou talvez só no clássico com o Fluminense. Não, o Germancano não joga contra o Macaé, tá? Existe uma programação para ele. A gente teve que interromper um pouquinho essa programação pelo jogo de quinta-feira, porque era um jogo único, mata-mata, então o Germancano foi para que pudesse nos ajudar naqueles 15, 20 minutos. E agora a gente segue a programação dele para que depois do jogo do Macaé a gente faça uma nova avaliação, aí sim, ele pode retornar ou contra o Madureira ou contra o Fluminense. E a mesma situação ocorre com outros jogadores. No final do jogo, o Hernando embolou, o Ricardo já não conseguia mais ir na área, porque nós não tivemos pré-temporada. Então amanhã a gente vai fazer uma análise do grupo, pode ser que a gente preserve alguns jogadores para o jogo do Macaé, para que a gente possa rodar esse grupo e abrir semanas para alguns jogadores. O Hernando teve 32 jogos na Série A do ano passado, teve uma minutagem muito alta, chegou já jogando, então a gente precisa fazer essa rotatividade. O Vasco completa hoje mais um mês de salário atrasado a jogadores e funcionários. Aos jogadores a dívida é maior. Até o fechamento desta edição, o clube devia os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, além do 13º e férias. Nos primeiros dias após tomar posse, o presidente Jorge Salgado prometeu salários em dia em abril. Contratações, o técnico Marcelo Cabo voltou a reconhecer o que todo mundo tá vendo, né? Que esse time precisa de reforços, de contratações. Ele adiantou que essa semana podemos ter novidades.
que a gente ainda não atingiu nem 50% do que eu penso da nossa equipe para a temporada. Tanto física, técnica, taticamente, como o elenco, né? A gente tem trabalhado bastante, pode ser que nessa semana a gente tenha novidades, o Pássaro tem trabalhando incessantemente, a gente faz reunião todos os dias, né? Chegamos cedo no CT, saímos tarde da noite, trabalhando, buscando, analisando esse mercado. O Vasco vai contratar, está na pauta, né? Mas só que a gente precisa ser, como eu falei anteriormente, ter critério para contratar, não adianta contratar por contratar, né? Eu acredito que a nossa equipe esteja num estágio muito bom, né? No início da Série B. Então a gente vai precisar fazer essa estadual construindo um novo elenco, uma nova equipe. A gente precisa passar de fase na Copa do Brasil, né? É só pensar que nós temos o final, o início da Série B daqui a 2 meses. Isso aí é pouco para quem está reconstruindo um elenco, uma equipe, mas a gente precisa reconstruir, precisa contratar e precisa ter os resultados. Fala, meus amigos, já deixou o like aí? Bom, jogo horrível, né? Jogo horrível, jogo fraco demais de ambas as partes. Acho que tanto o Vasco quanto o Botafogo precisam melhorar muito se querem subir para a Série A novamente. Apesar disso, acho que o Vasco teve as melhores chances do jogo. O Botafogo incomodou bastante, mas as chances claras mesmo para mim foram do Vasco. Inclusive o gol do Botafogo foi um cruzamento que muito provavelmente não daria em nada. O Ricardo estava marcando ali o atacante do Botafogo, mas o Zeca teve a infelicidade, a pichotada de colocar a bola para dentro. Acho que o Marcelo Cabo errou novamente na questão do Thiago Reis. Se o Cano não vai jogar, pra mim coerência seria o Laranjeira entrar de titular. Não tô falando aqui que é um jogador pronto, que vai fazer e acontecer, mas por coerência, por ter feito melhores partidas no começo do que o Thiago Reis. Thales, pra mim, mal de novo mais uma vez. Essa insistência com o Thales titular me incomoda. Tá na hora do Thales ir pro banco. O Peck ontem não teve bem. E o Carlinhos foi uma boa surpresa, entrou, deu uma dinâmica diferente e acabou fazendo o gol. Lucão, pra mim, também mostrou muita segurança desta vez em toda a partida. O MT sendo uma ótima opção do meio pra frente, acho que dos garotos é o que mais tá mostrando que está pronto para disputar uma temporada com a camisa do Vasco. E fica claro que o time precisa se reforçar. O Cabo falou na entrevista, o Pássaro já falou também. A gente tem que esperar. Ficar apressando, galera, pra montagem do elenco é o que a gente quer, né? A gente quer ver o time ganhando pra ontem. O problema é que corre o risco de vir umas barangas, tipo um Cleiton, tipo um Gustavo Torres da vida, só pra dar uma resposta pra torcida. Então, assim, a gente tem que ter essa paciência, é complicado demais ficar vendo o time perdendo e sofrendo, mas a gente não pode exigir que atropelem as etapas. As contratações vão chegar, a gente tem que aguardar esse time ser montado para avaliar se o trabalho do Pássaro na montagem do elenco foi bom ou foi ruim. Ó, novidade essa semana, eu vou fazer live todo dia, mineiro, todo dia às 7 da noite, de segunda a sexta às 7 da noite. É um teste, é um projeto que a gente vai fazer, vamos ver como que fica e, é claro, eu conto com a sua presença. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Eu te vejo ainda hoje para a segunda edição do Vascão Notícias e a nossa live às 7 da noite. Até lá!